No mês de janeiro, a gente optou por esclarecer também e ensinar o nosso público um pouquinho mais sobre educação financeira, esses termos que a gente às vezes sempre escuta nos telejornais, vê às vezes nas matérias, nos jornais, ou mesmo as pessoas falarem e comentarem, e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de entender. Espero que você tenha aproveitado. A gente finaliza hoje, agora, a nossa última aula dessa série especial, mas com certeza durante todo o ano o Mulher.com vai ter esse cuidado e trazer temas também relevantes e que diz respeito à educação financeira para você de casa aprender mais e, inclusive, poder investir seu dinheirinho e aí conseguir uma situação mais tranquila, uma situação financeira mais feliz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lucratividade, rentabilidade. Ai, Tati, será que é tudo igual? Não é? E a gente também vai falar sobre dívidas. Mais uma vez conosco, o professor Borô. Obrigada pela gentileza da presença e foi um prazer imenso tê-lo conosco durante todo esse mês, viu, professor? Bom, eu que agradeço. Falar de finanças, para mim é sempre um prazer. Dinheiro é aquilo que está no dia a dia das pessoas. As pessoas, obviamente, se preocupam muito com o dinheiro, mas elas não têm tempo de tentar entender um pouquinho melhor esse mundo da economia, esse mundo das finanças. Então, eu fiquei muito contente de trabalhar um pouquinho daquilo que a gente aprende, um pouquinho, né, de poder passar um pouquinho para o pessoal entender o que é esse negócio do dinheiro, o que é a economia, o que são os produtos financeiros. Eu estou muito contente, muito obrigado. E hoje vamos falar de um assunto um pouquinho mais complicado. Dívidas, professor. Muitas pessoas têm. Toda dívida é ruim? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Quando a gente fala em dívida, as pessoas normalmente se assustam, né? Ah, dívida é uma coisa muito ruim, eu estou completamente endividado. O que significa dívida? Dívida nada mais é do que você contrair algum bem, algum serviço e não fazer o pagamento de imediato. Você parcelar significa que você já está se endividando. Então, quando eu compro qualquer coisa parcelada, eu já estou endividado. Isso não significa que eu estou inadimplente. Então, são duas palavrinhas aí. A primeira é a dívida, é estar endividado, e a segunda é inadimplência, é estar inadimplente. Então, estar endividado nem sempre é ruim, e já já a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Agora, estar inadimplente, isso sim é perigoso, isso é um problema. Porque a inadimplência nada mais é do que o não pagamento da dívida que foi contraída. Hoje, nós temos uma média aqui no Brasil de 60% a 68% de pessoas endividadas, de acordo com alguns estudos que foram feitos. É muito grande esse número. Isso significa que, infelizmente, o brasileiro não tem a cultura do poupar, não tem a cultura de conhecer o mercado financeiro, não sabe investir, o brasileiro não olha no longo prazo, normalmente é sempre no curto prazo. Então, esse nosso bate-papo ele é muito interessante para que as pessoas comecem a refletir sobre o seu real papel, a importância que tem o dinheiro na vida delas e que elas possam começar a se planejar. E aí, eventualmente, se contrair dívidas que possa realmente arcar com as suas responsabilidades, mas cuidado para não ficar inadimplente. Inclusive, professor, se você só me permitir, é importante você falar isso. Você sabe que, especialmente, né, a nossa aula de educação financeira da última segunda-feira, que a gente falou um pouquinho sobre investimentos, bolsas, aplicações, e aí o público elogiou muito e agradeceu muito, exatamente porque eu acho que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho, né? Aquela coisa que, então tem dinheirinho, vou deixar lá na poupança. Além da poupança, existem muitas outras boas opções para a gente investir o nosso dinheiro, né? De repente, lá na frente, você conseguir, inclusive, ter de volta um dinheirinho e aí com um pouquinho mais, uma situação mais tranquila. E que bom que vocês puderam, de fato, aproveitar. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco, porque a gente traz o professor Borô e aí explica de maneira mais detalhada, de repente, algo que você quer saber, algo que você quer aprender. Porque existem nessa área, né, da economia
termos, muitos termos, que para o professor Borô é muito tranquilo trabalhar. E aí ele, de uma maneira didática, traz para a gente. Então, não tenha vergonha, participe sim. E que bom que na semana passada, especialmente, vocês gostaram muito e a gente conseguiu quebrar, né, esse tabu. Ai, mas investir, comprar ações, investir na bolsa, ai, Tati, isso daí eu não consigo não. E aí a gente aprendeu sim, que nós podemos sim, que não é nenhum tabu, é possível fazer. Professor, eu tenho inclusive aqui um material de apoio, se o senhor se sentir à vontade. Então, para a gente falar um pouquinho mais dessa questão da dívida, do endividamento, né? E a rentabilidade e a lucratividade. A gente sempre ouve esses dois termos e a gente acaba tendo a impressão que significam a mesma coisa. De fato, significam ou não? Não, são coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala em dívida, existe a dívida boa e a dívida ruim. Tá. Né? Qual é a dívida ruim? É quando eu tomo alguma dívida, eu compro algum determinado bem ou pego algum serviço, faço essa dívida e ele não me traz um resultado financeiro positivo. Então, por exemplo, carro. Né? Carro é um ativo depreciável, mas é uma boa dívida eu financiar um automóvel? Olha, depende. Se eu já tiver um carro e estiver trocando, estiver comprando um outro carro simplesmente para satisfazer o meu desejo, teoricamente é uma dívida ruim. Né? O que é uma dívida boa? Supondo que eu seja, por exemplo, um vendedor e eu precise ampliar os horizontes, eu preciso aumentar o meu market share, eu preciso vender em outros locais e eu resolvo comprar um automóvel para isso. Esse automóvel vai me custar R$500 por mês. Só que eu aumento o meu resultado em R$1.000 por mês. Essa é uma dívida boa, porque eu contraí a dívida e eu consegui fazer mais dinheiro com aquela dívida que eu contraí. Então, a dívida ela é ruim? Não. Existem dívidas que são boas. E o que a gente vai ver hoje é que nem sempre as dívidas são ruins. Um exemplo disso é o que eu chamo de alavancagem financeira. O termo ele é um pouco complexo, mas dá para a gente explicar isso de uma maneira bastante simples. Vamos passar então para o nosso público? Vamos lá. Eu vou me levantar para aprender também. Então, vamos lá. Fique à vontade, viu, professor? Bom, primeira coisa é o seguinte, quando eu falo em alavancagem financeira, significa que eu vou tomar capital de terceiros. Então, existem dois tipos de capital, o capital próprio e o capital de terceiro. Capital de terceiro é o dinheiro que eu pego em banco. Capital próprio é o meu próprio dinheiro. Então, eu vou chamar aqui de CP o chamado capital próprio. É o meu dinheiro, o dinheiro que eu ponho do meu bolso. Então, vamos colocar aqui como um exemplo que eu vou colocar R$100 do meu bolso. De capital de terceiro, portanto, lá no banco, eu não vou pegar nada. Não vou pegar dinheiro emprestado no banco, eu vou começar o meu negócio. Isso significa, então, que os meus custos e despesas, eu tive um total, por exemplo, aqui, de R$100. Gente, isso aqui é de uma maneira bastante didática, eu não quero trabalhar contabilidade, eu quero trabalhar só de uma maneira simples para entender essa diferença de lucratividade e rentabilidade. Tá. Agora, supondo que eu tenha colocado esses R$100 e eu tenha conseguido uma venda de R$300. Bom, se eu vendi R$300 e eu coloquei R$100 no bolso, eu posso dizer que o meu lucro antes dos juros e do imposto de renda deu um total de R$200. R$300, que é o que eu vendi, é o que eu recebi de dinheiro, menos os R$100 do meu bolso, me deu o lucro, que eu chamo aqui de LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Bom, agora eu preciso pagar juro. Quanto é que eu peguei de dinheiro no banco? Nada. Eu não peguei de dinheiro no banco, então eu não pago nada de juro. Resultado, o meu lucro antes do imposto de renda continua sendo R$200. Bom, agora está na hora de pagar imposto de renda. Eu vou colocar aqui, por hipótese, que eu vou pagar imposto de renda o valor de 34% sobre o meu lucro antes do imposto de renda. Isso aqui vai dar um total de R$68. Resultado, se eu tenho um lucro antes do imposto de renda de 200 e pago R$68 de imposto, eu tenho um lucro líquido final de R$132. Bom, aqui é um exemplo que eu coloquei como se eu não tivesse tomado
o capital de terceiro, como se eu não tivesse ido ao banco pegar dinheiro. Vamos ver como é que fica agora se eu pegar o dinheiro no banco. Eu tenho, né, vou pegar aqui, por exemplo, R$60 de capital próprio, ou seja, eu vou botar R$60 do meu bolso, portanto, a diferença de R$40 eu vou pegar no banco, vou pegar lá em capital de terceiro. Vendo os mesmos R$300, eu coloquei os mesmos R$100, eu tenho aqui R$200 de lucro antes dos juros, imposto de renda. Eu vou colocar aqui como exemplo 2% de taxa bancária, ou seja, o banco está me cobrando 2% para pegar esses R$40 ali no banco. Então, sobre os 60 eu não pago, mas sobre os 40 eu vou pagar. Então, eu vou calcular aqui o equivalente a 80 centavos de juro. Portanto, nesse momento, como eu tive que pagar juro, o meu lucro ele é menor. Então, eu tenho aqui um total de R$ 199,20. Eu reduzi o meu lucro em função do pagamento de juro sobre capital de terceiro. Bom, agora eu pago o imposto de renda. O imposto de renda ele vai ser sobre o valor do lucro antes do imposto de renda. Como nesse primeiro caso eu não paguei juro, o meu lucro antes do imposto de renda ele é maior do que se eu tivesse tomado o capital de terceiro. Então, primeira coisa importante, quando eu tomo capital de terceiro, eu reduzo a minha base tributável, portanto, eu pago menos imposto de renda. Aqui deu R$ 67,73, utilizando o mesmo percentual de 34%. Resultado, o lucro deu R$ 131,47. Então, se vocês observarem aqui, eu reduzi a minha lucratividade quando eu tomei o meu capital de terceiro. Quer dar uma paradinha e a gente segue depois? Vamos, pode ser, professor? Pode Gente, sim. vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta para explicar mais para vocês sobre educação financeira, rentabilidade, lucratividade, quando uma dívida é bacana e para esclarecer a sua dúvida. Se tem alguma perguntinha para fazer, aproveita, liga, passa para as meninas do call center e no próximo bloco a gente esclarece a sua pergunta ao vivo. Pode ligar, operadora 19 3871 9620, 3871 9620. Intervalo rápido, a gente volta em instantes.